pessoal, tudo bom? Vamos então à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é um pouquinho mais sobre metrificação. Esse processo, metrificação, é verificar, fazer a escansão, a divisão silábica de um verso. Vamos lá então. O que é um verso? Um verso é uma linha no poema. Eu copiei aqui para vocês a primeira estrofe do soneto de amor total. Todos nós sabemos que um soneto ele possui 4 estrofes. As duas primeiras vão ter 4 versos e as duas últimas vão ter 3 versos. Tá certo? Então eu copiei aqui agora, nós vamos estudar um pouquinho sobre a primeira estrofe deste soneto. Tá bom? Então vamos lá, pessoal? Bom, primeiramente, o autor do poema, enfim, ele utiliza alguns recursos para reduzir ou não o número de sílabas, certo? Se eu tenho um soneto, então eu já sei que um soneto possui 10 sílabas poéticas. Então, obrigatoriamente, todos os versos do meu poema terão que ter 10 sílabas poéticas. Correto? Os autores vão utilizar-se então de alguns recursos e esses recursos têm alguns nomes. Eu coloquei aqui para nós. O primeiro deles, ou o primeiro que eu listei, é a sinalefa. Na sinalefa, nós temos a junção de vogal, quando a última palavra termina com vogal e a próxima letra, desculpem, a última letra é uma vogal da palavra e a próxima letra é vogal também e as vogais são diferentes. Nós temos sinalefa. Aqui no caso nós temos uma sinalefa. Bom, se é uma sinalefa, este recurso aqui vai deixar os dois, ou seja, as duas sílabas na mesma sílaba, certo? O outro recurso seria a ligação. Na ligação, nós juntamos uma consoante com vogal para dar essa musicalidade e também para dar a redução, tá? Então, digamos que aqui eu não tenho nessa estrofe nenhuma ligação, mas poderia, se uma palavra terminasse com R, por exemplo, e a próxima começasse com uma vogal, faria ali uma ligação, tá? Outra seria a crase poética. Na crase poética, a vogal aqui e a vogal aqui são idênticas, tá? Bem parecidinho com a crase em língua portuguesa. A crase em língua portuguesa é a junção da preposição a mais o artigo a. Então, dois azinhos, duas palavras, duas letrinhas iguaizinhas formam uma crase. Vamos pegar carona aí com esse pequeno conceito para a gente também juntar. Então, quando eu tiver terminou com vogal e é idêntica à próxima vogal, eu junto e faço uma crase poética, mas as vogais têm que ser iguais, tá? Crase poética, vogais iguais, sinalefa, vogais diferentes, beleza? Vamos lá então. A elisão é quando eu tenho a junção de duas sílabas transformadas em uma pelo uso do apóstrofo, tá? Então, ao invés de escrever de outro, eu coloco lá só o D mesmo, sem o E, apóstrofo, outro, doutro, tá? Então, para dar a musicalidade, para dar a redução também dentro da sílaba. Outro recurso é a sinérese, quando eu transformo um hiato em ditongo, ou seja, em língua portuguesa eu separaria, por exemplo, a palavra realidade, realidade. Beleza, só que eu vou fazer então a junção, a sinérese. Quando eu transformo este hiato, eu deixo junto na mesma sílaba, fazendo um ditongo. Beleza? Então aqui nós vamos ter essa sinérese. A diérese, que seria o último recurso, então, é exatamente o contrário, quando eu transformo um ditongo em hiato, ou seja, se eu estivesse separando as sílabas gramaticalmente, eu teria ali, por exemplo, numa palavra que as duas vogais ficariam juntas, estou procurando aqui para ver se eu tenho alguma, mas eu não tenho, então quando as duas vogais ficariam juntas na mesma sílaba, eu separo, eu transformo em hiato, então fazendo uma diérese, certo, pessoal? O que mais que é importante nós sabermos também? O tom.
O que é o tom, gente? O tom é a contagem. Na contagem dos versos, ou seja, das sílabas dentro do verso, eu vou contar sempre até a última, ou até a penúltima, ou até a antepenúltima, até a última sílaba tônica. Se a última sílaba do verso for a tônica, o tom vai ser agudo. Ou seja, se ela for oxítona, o tom é agudo. Se for a penúltima e a palavra for uma paroxítona, eu vou chamar o tom então de grave. Se por acaso for a antepenúltima, é bem raro, mas tem alguns poetas que se puxam e fazem então uma sílaba esdrúxula, tá? Então, o verso será esdrúxulo se for na proporoxítona, beleza? Também eu olho o esquema de rimas. Como é que eu vou utilizar? É importante também dizer que é legal a gente usar no tom a vogal maiúscula e na rima a gente usa minúscula, porque a gente usa letras também para fazer essa caracterização, tá? Nas rimas, bom, se a rima externa, tá, pessoal? Ou seja, a externa é aqui do finzinho, porque pode ter rima interna dentro dos versos, tá? Se a rima, na rima externa, então, se a gente começa com as letras do alfabeto. Primeiro eu uso A, depois eu uso B, depois C, vou indo assim sucessivamente, tá? Conforme as rimas vão acontecendo. Eu vou fazer aqui pra gente ter uma ideia, tá? Ó, a última palavrinha é cante. Cante rima com verdade, com amante ou com realidade? Eu tenho certeza que vocês já disseram aí. Cante rima com amante. Então, cante, eu vou usar a primeira letrinha, que é a letra A, e rimou com amante, eu vou colocar a letrinha A aqui também, certo? Verdade rima com realidade, então eu vou colocar a letrinha B para elas, tá? Ficou A, B, A, B. Elas ficaram, olhem bem, gente, elas ficaram emparelhadas. Emparelhada seria A, B, B, C, C. Não é emparelhada. Elas ficaram alternadas? A, B, C, A, B, A, B. O que vocês acham? Ficaram alternadas? Ou elas ficaram opostas? A, B, B, A. A, B, C, D, A. Ou monorrima, quando só tem uma rima? Também não, né? Ou misturadas, A, B, B, C. Não, gente, elas ficaram alternadas, ou seja, A, B é como se pulasse, ou isto ou aquilo, né? Alternativas, tá? Então, A, B, A, B. Nós temos rimas aqui alternadas, tá certo? Então, agora vamos fazer a escansão. Então, vamos lá. Vamos riscando, tá? Eu sempre vou riscando. Então, vamos lá. Amo, ter, tanto, meu. Gente, aí vocês vão dizer, professora, mas aqui tem vogal e aqui tem vogal. Bom, nesse caso não foi feito a sinalefa, tá bom? Amo, te, tanto, meu, amor, não, cante. Cante. Qual que é a tônica? Can. Qual é que é mais forte? Cante. Eu falo cante ou eu falo cante? Cante. Então, eu vou contar até a última sílaba tônica e vou ignorar a que não é tônica. Eu utilizo um asterisco e acho legal vocês utilizarem o asterisco também, anulando a última sílaba, aquela que não é tônica, para vocês não se perderem depois, tá bom? Então, vamos ver quantas sílabas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ali, gente, soneto, 10 sílabas poéticas. Legal, né? Vamos lá. Fui até a penúltima. Se eu fui até a penúltima, o tom vai ser grave. Eu vou usar, então, um G maiúsculo, beleza? Vamos lá. E aqui, gente, olha só. Como eu estou trabalhando com som, é o som das sílabas, então eu não vou contar o H, porque nesse caso o H não tem som nenhum, né? Então, vamos lá. O, aqui, vogal, vogal, certo? Mano, coração com mais verdade.
ignoro o último e vou até a última sílaba tônica. Vamos ver se tem 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ali, gente, decassílabos também, tá? Esse verso também é decassílabo. Fui até a penúltima, não contei a última, então o tom vai ser grave. Vamos à próxima? Amo, te, co, moa, aqui, sinalefa, né? Vogais diferentes. Mi, goe, sinalefa, vogais diferentes. Co, moa, much. E aí, much. Não fui, não conto o T. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De novo, não contei o último. Esse tom também vai ser grave. Ok? Vamos lá, então. Numa, sempre, diversa. E agora aqui eu separaria, né? Re, a. Eu faria o hiato. Mas aconteceu aqui, então, a sinérese. Eu vou colocar os dois juntos. Realidade. Ignoro a última, conto até a última tônica. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De novo, eu tenho 10 sílabas poéticas, certo? E aí eu vou pôr também o tom que vai ser G, vai ser grave, tá? Por que que ele é grave? Porque a palavrinha paroxítona eu conto sempre até a última sílaba tônica, certo, gente? Então aqui nós temos a escansão da primeira estrofe de um soneto. Se é um soneto, eu volto a dizer, ele precisa ter 10 sílabas poéticas, certo? Mas poderia ter, gente, poderia ter uma sílaba. Poderia ser dissílabo, trissílabo. Então, gente, nós temos várias formas, tá? Se tivesse 5, ele poderia ser pentassílabo ou uma redondilha menor. A gente chama também. A redondilha maior tem 7 sílabas, tá? Era isso que nós tínhamos para hoje. Aprendemos um pouquinho mais sobre metrificação. Espero que eu tenha ajudado, sinceramente, de coração, que eu tenha ajudado vocês. Tá certo? Contem comigo, estarei sempre aqui para ajudá-los.